Bom, eu falei sobre o que é educação social, o que é pedagogia social. Pedagogia social é o pensar, é a teoria da educação social é a prática. Falei do educador social, que é esse profissional que atua fora, né, da escola, mas que trabalha nos espaços educativos possíveis, tão importante quanto o espaço educacional da escola. E eu vejo que é necessário falar sobre a formação. Falei um pouco sobre a formação, mas eu gostaria de citar Paulo Freire agora, nesse nosso último vídeo, quando ele diz: ai de nós educadores, se deixarmos de sonhar os sonhos possíveis. Os profetas são aqueles ou aquelas que se molham de tal forma nas águas da sua cultura e da sua história, da cultura e a história de seu povo, que conhece o seu aqui e o seu agora. Por isso, podem prever o amanhã que eles mais do que adivinham, realizam. Dentro disso, conversando com educadores sociais de Porto Alegre, de Salvador, de Vitória, eu observei alguns princípios em sua formação. E alguns princípios para quem trabalha com crianças e adolescentes, para quem trabalha como educador social com crianças e adolescentes. Princípios que são na verdade desvelados na praxis desse educador social. E princípios que estão inseridos em categorias freirianas. O primeiro princípio que eu observei nesses educadores foi a ação, reflexão e ação. Ação e reflexão são palavras que pulsam, na verdade, em toda a obra de Paulo Freire. O saber reflexivo da ação, né? Eles, na verdade, todo educador social, ele vai fazer, ele vai para a prática e necessariamente, depois que ele vai à prática, ele vai refletir sobre o seu trabalho. Não tem como o educador estar na prática e não voltar para uma reflexão. Sem isso, sem essa reflexão, o fazer do educador social se torna meramente mecânico. Então, o educador social, quando ele atua nas ruas, quando ele atua no abrigo, quando ele atua nas prisões, ele precisa dessa reflexão diária acerca de sua prática. Então, o trabalho do educador, um dos princípios é sua ação, reflexão e ação. Ele age, ele reflete para poder agir de novo. Então, é ação, reflexão e ação o tempo inteiro. Outro princípio é a diretividade. Como educador, você só pode manter uma atitude não diretiva se você tenta fazer um discurso falaz. Isso é, um discurso a partir da perspectiva da classe dominante. Somente nesse discurso falaz, um educador pode falar a respeito de uma falta de direção. Por quê? Creio que isso se deve a que não há uma verdadeira educação sem uma diretriz, na medida em que toda a prática educativa transcende a si mesmo, supondo um objetivo a ser atingido, não pode ser não diretiva. Você tem que ter uma diretividade enquanto educador social. Você tem que estar ali junto com a criança e adolescente, sabendo exatamente por que e para quem você trabalha. Se você não souber por que e para quem você está ali, você corre o risco de ser arbitrário com aquela criança e com aquele adolescente. Outro princípio em relação ao educador social é a amorosidade. A amorosidade, quando Freire fala, ele não fala daquele amor piegas, mas ele fala daquele amor que é uma intercomunicação íntima entre duas consciências que se respeitam. Cada um tem o outro como sujeito do seu amor. Não se trata de se apropriar do outro.
Paulo Freire diz que não há educação sem amor, não há educação imposta, não há amor imposto. Quem não ama não compreende o próximo, não respeita. Quando ele fala de amor, ele fala em amor que se compromete com o outro. Quando o educador social ele vai às ruas para estar com a criança e com o adolescente, ele automaticamente se compromete com aquela criança e adolescente que está nas ruas. Por isso que é importante que ele tenha diretividade, que ele saiba para quem ele trabalha e que ele esteja sempre refletindo para agir. É quando os princípios realmente têm uma coisa a ver com a outra. E que haja dialogicidade. Nós só dialogamos com o outro quando nós temos uma atitude de horizontalidade em relação ao outro. Diálogo impõe olho no olho. Não há no diálogo uma atitude verticalizada, onde eu sou maior que o outro. No diálogo, o diálogo é necessário que eu olhe no olho do outro. Eu escuto e o outro enquanto o outro fala, eu falo enquanto o outro escuta. Paulo Freire diz que há um encontro amoroso no diálogo, e esse encontro não pode ser um encontro de inconciliáveis, né? O diálogo é um encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o pronunciam, isto é, transformam o mundo, e transformando, humanizam, para a humanização de todos, sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser a própria existência humana. Então, o diálogo é a peça-chave. Não há educação social sem diálogo. Numa sala de aula eu posso entrar e eu posso fazer um monólogo. Todos podem ficar ali calados e eu posso falar o tempo inteiro sem que ninguém fale. Mas na educação social, quando eu estou nas ruas, quando eu estou no abrigo, quando eu estou no presídio, se não houver diálogo, não há processo educativo. Outro princípio também é o conhecimento. Quando falo de conhecimento presente na prática do educador social, falo do conhecimento que gera vínculos e metodologia. A educação é um ato de conhecimento. E na educação social, através da relação dialógica entre o educador e o educando e o objeto cognoscível, a proposta pedagógica de Freire centraliza-se na dimensão do conhecimento. Conceber a educação social efetivamente como um espaço de construção do conhecimento é condição para a ressignificação da própria educação enquanto conceito. Então, não há como se falar em educação social sem falar em construção de conhecimento. E construção de conhecimento que é construído junto com o educando. Nós não depositamos, enquanto educadores sociais, conhecimento, nem transferimos conhecimento. Nós acreditamos que o conhecimento ele é construído. Nós somos mediadores na construção desse conhecimento que é construído pelo educando que está diante de nós. O educador social também tem como princípio o anúncio e a denúncia. Nós estamos ali nas ruas, nos hospitais, nas prisões para denunciar maus tratos, denunciar abusos, denunciar e anunciar. Não há denúncia verdadeira sem compromisso de transformação, nem eixo sem ação, diz Freire. A todo momento, nos diálogos estabelecidos com os educadores sociais de Porto Alegre, de Vitória e de Salvador, eu percebi em suas falas denuncismo, sim. Eles denunciavam muita coisa, mas eles anunciavam o que deveria ser feito. E esses anunciamentos, isso é, chamamentos, né, eles desvelavam a todo tempo que nós não deveríamos esquecer o que é certo, o que deveria ser feito. Anunciavam o tempo todo possíveis soluções. E o último princípio que nós colocaríamos seria a incompletude desses educadores. É um sentimento
que nós vimos nas falas deles, que o quanto eles se sentiam incompleto, o quanto eles se sentiam sempre sendo, né? Na maioria das vezes, segundo as suas falas, eles são conscientes de sua incompletude. E conscientes da sua incompletude, eles sentiam necessidade de aprender com o seu companheiro e com o seu educando. Eles eram sabedores e conscientes de que eram aprendizes o tempo todo. E por isso tinham a humildade de estar sempre aprendendo, inclusive com o seu educando. Então, esses princípios que batiam, eu fiquei muito feliz em saber que esses princípios que eu ouvia dos educadores batiam com as categorias freirianas, que eram a incompletude, a denúncia e o anúncio, o conhecimento, a dialogicidade, a amorosidade, a diretividade, a ação e reflexão. Foram princípios que foram falados por educadores sociais que muitas vezes nem tinham chegado a ler Paulo Freire, mas que sua praxis diária falavam de categorias freirianas que estavam ali, no seu dia a dia, no seu cotidiano, vivido e experienciado com cada criança e adolescente com quem eles construíam a cidadania. Era bonito de se ver, era bonito de ouvir, né? Cada educador social, a praxis dele era recheada, era coroada da boniteza freiriana, né? O educador social, portanto, é uma profissão que merece, que carece de uma formação urgente e emergente. É necessário que estejamos cada dia mais fortalecendo essa formação aqui no Brasil, que na Espanha, na Finlândia, em Portugal, na Alemanha, já é uma realidade. É necessário que as academias brasileiras possam se voltar para essa realidade, possam compreender de uma vez por todas que a escola não é o único lugar, nem a única base de informação e formação para o ser humano, que existem outros espaços educacionais possíveis, que a cidade é educadora e por essa cidade ser educadora, ela necessita de educadores sociais com uma formação, né, adequada para isso. Um bom curso a todos. Obrigado.